Olá, alunos! Agora vamos falar sobre a gastronomia francesa e espanhola e suas influências na cultura brasileira. A França contribuiu grandemente na gastronomia do mundo, com suas técnicas, organização de cozinha e receitas. O sistema de brigada foi instituído por Escoffier para agilizar e simplificar o trabalho nas cozinhas de hotéis. Serviu para eliminar o caos e a duplicação de esforço que poderiam ocorrer se os empregados não tivessem responsabilidades mais definidas. Ou seja, a França tem técnicas não somente de preparos de receitas, mas também teve e tem grande influência da organização da cozinha em si, não somente do Brasil, como de outras localidades. Então, a implementação do sistema de brigada de cozinha faz parte culturalmente de uma inclusão que ocorreu para melhorar não somente o atendimento do cliente, mas também o fluxo da cozinha. Os Médici eram uma rica e poderosa família de Florença, da Itália, conhecida por seu requinte e bom gosto, tanto no terreno das artes quanto da gastronomia. Catarina foi viver na França, mas quis levar consigo um pouco dos costumes que foi criada. Então aí começa a acontecer uma variação de algumas receitas francesas, incluindo algumas técnicas e ingredientes italianos. A rainha levou uma equipe de cozinheiros italianos devidamente munidos de suas receitas e muitas delas foram apreciadas de primeira na França. Então, essas técnicas e esses doces que foram elaborados, preparações que foram elaboradas, foram trazidos também como influência para o Brasil por conta da família Médici. O consumo de saladas estava entre os preferidos da rainha. Além disso, o sorvete, que é um outro exemplo de iguaria que foi propagado e aceito de tal forma que até os dias de hoje faz parte da cultura de vários locais. Então, o consumo do sorvete tem grande influência da rainha, que trouxe para outras localidades essa maravilha que é o sorvete. Quem não gosta de tomar um sorvete em um dia quente, né? Então, lógico que com a indústria, a evolução da indústria, o sorvete veio mudando a sua forma de preparo para que ele pudesse ter mais durabilidade. Mas, tradicionalmente, o sorvete ele tem uma base mais artesanal, de você fazer ele em casa de forma mais artesanal e consumir imediatamente, congelado, assim como o sorvete industrializado, só que os sabores são naturais, são extraídos de frutas mesmo e não de frutas artificiais e não de aditivos artificiais para dar sabor. Essa é a grande diferença de um sorvete produzido clássico, tradicional, de antigamente, para o que a indústria produz hoje. Muitas receitas clássicas como o molho bechamel, conhecido como molho branco, fazem parte da cultura de diversos locais. Os doces franceses também enchem os olhos. O molho bechamel ele é bastante utilizado como base para outros preparos. Então, ele vem também com esta presença muito grande na gastronomia de outros locais, assim como do Brasil. Podemos falar também das charlottes, que é uma sobremesa gelada que consiste em um creme preparado à base de açúcar, manteiga e gemas, calda de chocolate, claras em neve e frutas cristalizadas, cercados por biscoitos. Existem várias apresentações de charlotte, mas depende da localidade e esta aqui é uma delas. Então, pode-se ver que aqui as frutas cristalizadas, elas também fazem parte de uma cultura que foi trazida para o Brasil. Os crepes, termo francês para panquecas, são servidos doces ou salgados, à base de trigo,
ovos e leite preparados em uma frigideira. No Brasil, ele já ganhou uma aparência um pouco diferente, onde se recheia uma panqueca, enrola, coloca-se numa travessa, coloca um molho, talvez um molho branco ou um molho vermelho, e leva-se para gratinar com queijo. Tradicionalmente, no Brasil, é comum comer em alguns restaurantes, você encontra, mas a influência portuguesa... Mas a influência francesa trouxe o crepe em outro formato, onde ele era triangular e não recheado. O sabor dele, a calda, é servido por cima, mas cada um foi fazendo a sua adaptação. Quiche Lorraine, um prato típico da região de Lorena, é feito com massa quebradiça, recheada com um creme feito com ovos, creme de leite e coberta com toicinho. É uma massa tradicional da confeitaria, que é uma massa quebradiça, certo? E recheada, né, com ovos, com creme de leite e o toicinho. Vale ressaltar que a quiche Lorraine, ela tem esta combinação em específico e, por exemplo, eu vou tirar aqui o toicinho e vou colocar presunto, por exemplo. Já deixou de ser a quiche Lorraine. A culinária espanhola é outra que... A culinária espanhola também está presente entre os que influenciaram os costumes do brasileiro. É resultado das heranças deixadas pelas civilizações que passaram por lá e fizeram suas contribuições para a formação do patrimônio gastronômico, com as diferentes técnicas e produtos recebidos das Américas em meados do século XV. Veja, aqui eu vou ressaltar a questão de técnicas. Muitas vezes, uma localidade recebe como influência não um preparo em si, mas muitas vezes a técnica, o modo de preparo de algum alimento. Então, é importante ressaltar esse tipo de influência também. Na gastronomia não é somente receita, existem as técnicas para acontecer aquela receita. Então, muitas vezes, a mesma carne, por exemplo, o mesmo pedaço de carne pode ser preparado de diversas formas por questões culturais, por questões de costumes daquela região. Mas vale ressaltar, isso é extremamente importante na evolução da gastronomia, pensar de onde é a técnica, quem implementou a técnica, que forma que eu vou introduzir este preparo no cardápio, para que eu tenha uma presença também de outras influências. Entre os ingredientes mais usados estão o azeite de oliva, pois a Espanha é o maior produtor mundial de azeite de oliva. O açafrão, a carne, o feijão, embutidos, presuntos e vegetais variados, como a batata, aspargo e pimentões. Vinhos e queijos são outros ingredientes. A variedade de produtos que encontra-se na Espanha, foi tomando uma proporção para outras localidades justamente pela sua importância e pela sua referência. Aqui citado, por exemplo, o azeite de oliva, assim como os vinhos e queijos também. A gastronomia espanhola é marcada pela diversidade de pratos regionais, devido à sua grande variedade geográfica, cultural e climática, bem como do resultado da miscigenação de vários hábitos alimentares e cultura dos povos que se fixavam na Península Ibérica. Na cozinha espanhola, podemos destacar a cozinha basca, seguida da catalã e a da Andaluzia. Então, existem divisões de tipos de cozinha. Então, em um determinado ponto faz-se um preparo de uma forma e aquele mesmo nome daquele preparo em outro local faz-se de forma diferente. Ou não. Existem preparos que são feitos aqui
tradicionalmente, mas que nesse outro ponto não são feitos. E assim é como se fosse o Brasil. Tem preparos que são feitos no norte de uma forma, no nordeste de outra. E assim, em outros países também é desta forma. Muitos são os métodos utilizados na cozinha espanhola. O uso do azeite de oliva, por exemplo, é um hábito fortemente espanhol. Além disso, o sabor do alho está presente em frituras e também como forma de condimentar embutidos. Ou seja, aquele hábito que o brasileiro tem de consumir o alho, fazer o refogado, de incluir numa marinada, tem forte influência espanhola. Muitas dessas características chegaram ao Brasil e começaram a fazer parte do ambiente doméstico. E em muitos restaurantes típicos dirigidos por espanhóis, presentes em várias grandes cidades do Brasil. Isso mesmo, tiveram profissionais que não somente trouxeram receitas, hábitos e costumes, mas eles estavam presentes, coordenando uma cozinha. Então, fica muito claro que as técnicas foram realmente implementadas na prática, não foi algo solto, não foi algo que alguém disse, ó, faz assim e multiplica. Não, tiveram profissionais de destaque que vieram para o Brasil para poder fazer de melhor forma esta multiplicação de hábitos e costumes. As empanadas, churros, madalenas espanholas, gazpacho, são alguns dos preparos tradicionais da cultura espanhola, que são incorporados à gastronomia de diversos locais. Vou ressaltar aqui o gazpacho. O gazpacho é uma sopa gelada, então tradicionalmente lá é comum consumir o gazpacho. Em alguns restaurantes do Brasil já oferece, mas não é comum. Normalmente quando se descreve como sopa, imagina-se um caldo quente, mas ele é totalmente refrescante e ele faz um preparo muitas vezes para receber outro alimento. Ele é servido como entrada e é muito saboroso. Assim, pode-se dizer que com a escolha adequada das combinações dos preparos, das técnicas e da apresentação dos pratos, é possível encontrar um pouco de cada cultura presente na cozinha brasileira. Desta forma, finalizamos nesta unidade falando sobre a cultura e costume de hábitos alimentares franceses e espanhóis. Desta forma, encerramos a unidade.